pode ajuizar, presidente Queixa? Eu não vou responder isso, que é uma questão meio sem sentido, sem lógica. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, diz que a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou o candidato a ser eleito pelo Projeto de Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse Projeto de Cidadania? Eu não conheço o Projeto de Cidadania. Eu não vou falar sobre isso, porque eu não ouvi a Gemima falar, pode estar sendo tirado do contexto, eu não vou responder. Eu jamais ia fazer uma pergunta que não tivesse no contexto, inclusive aqui, diante de Vossa Excelência, o Ministério Público, que a testemunha falou exatamente, pode puxar a gravação que está lá. Ela mencionou que a nossa igreja, temendo leis contrárias aos nossos costumes, instituiu esse projeto de cidadania para eleger políticos. Isso não faz, questionou a veracidade da informação da testemunha. Por esse motivo que eu estou, porque a testemunha aqui compromissada, sob o compromisso de dizer a verdade, ela disse isso. A Gemima, estou falando de Gemima. O projeto de cidadania. Ele negou o projeto de cidadania. Não, a igreja nunca discriminou ninguém por seu gênero, por sua religião, não. Sobre o projeto de cidadania, o senhor poderia dizer alguma coisa? Não faz parte do processo, os senhores já sabem que eu respondi a isso e já foi solucionado, eu não vou responder. Sabe informar quantos políticos foram eleitos pela igreja, pelo projeto de cidadania dita pela testemunha Gemima? Não tem nada a ver com esse processo, eu não vou responder nada. Tá certo? Tudo bem. Sabe informar se a IEDPE, como instituição religiosa, responde a algum procedimento administrativo, criminal, eleitoral em face desse projeto de cidadania? Não faz parte desse processo, não vou responder. A testemunha Gemima respondeu que a expressão bíblica, filho do diabo, denota uma expressão bíblica e que denotou a Vossa Excelência como uma pessoa mentirosa, o que afetou sua honra e também a IDPE. Pode explicar os motivos que feriram a honra subjetiva dele? Eu não vou, eu prefiro ficar calado. Eu não estava aqui quando a Gemima falou. A Gemima também mencionou aqui que as denúncias colocam em xeque a administração do dinheiro destinado à compra de um terreno para o megatemplo. Seria este o endosso do esquerelado à campanha para não dizimar nas grandes cidades e sim nas pequenas cidades? Eu não estava aqui quando ela disse. Fala, povo de Deus, espero que vocês estejam bem, sobrevivendo essa quarentena que não está sendo fácil. E para quem não conhece, esse senhor que está fazendo o depoimento na audiência é o senhor pastor Ailton José Alves, atual presidente da igreja IEADPE, ou seja, Assembleia de Deus em Pernambuco. O pastor José Ailton Alves se tornou pastor em 1998, pastor presidente, ou seja, quase 22 anos. E ele não está passando pelos seus melhores momentos. Há muitas críticas, há muitas denúncias pelos próprios membros da sua congregação. Melhor, da sua congregação não, da congregação que ele é pastor presidente, porque ele não é o dono. Mesmo em muitas situações parece que ele é o dono, mas ele é apenas o pastor presidente. E na Assembleia de Deus, em Pernambuco, foi a igreja que eu me converti. Hoje eu não faço parte desse ministério, mas até hoje eu sou bem recebido pelos irmãos. Anteriormente à quarentena, claro, óbvio, né, quando era possível congregar, eu visitava algumas congregações, os irmãos me recebem muito bem. Quando eu saí de lá da igreja, comentei com os irmãos qual era o meu motivo, continuo com amizade com os irmãos até hoje, sou bem recebido, sou apresentado
a questão desse vídeo não é uma crítica sobre a Igreja Assembleia de Deus, e sim sobre o gestor, sobre o pastor presidente. Deixar bem claro aos irmãos, isso aqui não é nada sobre a Igreja Assembleia de Deus. É uma das igrejas que eu mais respeito. Espero que tenha ficado claro. A questão do vídeo é sobre a falta de conduta do pastor José Ailton Alves, o pastor presidente. E as denúncias não são poucas. Tem um canal do nosso irmão Josué Augusto, que no canal dele ele faz... Eu não falo denúncia. Eu usaria a palavra que ele traz informações. Lá tem muitos vídeos. Esse próprio vídeo que você acabou de ver aqui no nosso canal, eu peguei de lá, né? Temos que trazer a fonte, foi do nosso irmão Josué Augusto. Recomendo você se inscrever no canal, assistir os vídeos, entender que ele fala muito sobre a questão do gestor Ailton Alves. Desde tabela de salário, se não me falha a memória, ele tem uma tabela lá de 2018, que o salário do pastor presidente é de 100 mil reais, salários astronômicos. Tem todo dos pastores das cidades, tem uma tabela, podemos dizer, quase completa sobre o questionamento de salário. E uma coisa que me chamou a atenção, porque hoje em dia no ministério, sobre escândalo financeiro, isso já é uma coisa que não me surpreende mais, né? Sabemos como um homem se comporta pelo dinheiro, infelizmente. Até esses homens aí são de Deus, né? Esses homens aí que têm o título homens de Deus. Poder e dinheiro é uma coisa absurda para o ser humano. Agora, uma das denúncias, irmãos, que eu fiquei horrorizado foi do fechamento de um asilo que a igreja tinha. Pode conferir no vídeo, eu estou falando coisas que estão nos vídeos. Que a medicação daquelas senhoras foram substituídas por garapa, irmãos. E naquele asilo houve muito óbito. Não vou entrar muito em detalhe. Convido aos irmãos a assistir o canal do irmão que eu acabei de citar. Irmãos, é muita denúncia. E a questão é séria, irmão. Esse vídeo aí que acabamos de ver no início desse vídeo, o pastor, ele mente. Eu não tenho outra palavra para usar. Ele mentiu. Ele fala que não conhece o projeto Cidadania. Mas à frente ele diz que não vai falar sobre isso porque já falou em outra situação. Como assim? Não conhece e já falou? Há quem diga que o pastor é tipo uma coisa de coronel. Né? Aquela época de coronel. Eu mando, eu sou o cara. Nenhum dos vídeos do canal que eu falei, em um depoimento, um dos irmãos que fazia parte lá do meio, disse que o pastor Ailton disse que ele é igual ao trem. Se você não sair da frente, ele passa por cima. São muitas coisas absurdas, irmão. Mais uma vez eu falo, não estou, o intuito desse vídeo não é ofender, não é agredir a Igreja Assembleia de Deus no Pernambuco, ou em Pernambuco, como você queira falar. E sim, é uma forma de denúncia sobre o pastor Ailton José Alves, porque muitas vezes na igreja ouvimos a história. O pastor está sendo perseguido, vamos orar pelo pastor, pelo nosso pastor. Devemos orar sim pelos pastores, que sabemos que a carga de um pastor não é fácil, não é leve. Mas esse caso é absurdo. E espero que os irmãos compreendam, não fiquem com raiva de mim. Eu sei que tem muitos irmãos que têm respeito, faz uma honraria tremenda com o pastor Ailton. Mas o intuito desse vídeo, eu como cidadão, eu como cristão, e até podemos dizer como influenciador, né? Temos um canal aqui, já temos uma boa influência no meio digital. Eu sabendo desses fatos, eu tenho a obrigação, irmãos, de trazer isso à tona. Porque muitos irmãos não são cientes. Só se sabe que o pastor está sendo perseguido, mas não sabe o real motivo, né? Eu acho que eu tenho obrigação de trazer esse assunto a público. Confesso que eu não queria trazer um assunto desse, né? Queríamos trazer outra situação, mas se faz necessário, irmão, de trazermos esse esclarecimento. Aí cabe aos irmãos pesquisar também. E meus amados irmãos, fiquem na paz. Oremos por esse ministério, pela essa igreja centenária, que eu sou uma testemunha viva, me converti através da Assembleia de Deus,
uma igreja excepcional. A questão desse vídeo, mais uma vez frisando, é o seu gestor, o pastor presidente Ailton José Alves. E frisando, irmãos, ele não é o dono dessa igreja. Ele é o pastor presidente que Deus o honrou colocando nesse posto de respeito e de responsabilidade. E o mesmo não está sendo justo com a sua posição. Está sendo muito negligente.